noite, irmãos, a paz. Amém. Que chuva, né? Achei que não ia vir ninguém. A gente saiu de Djalma, Pedro, Tiago e João no barquinho. Engraçadinho. Muita chuva. Mas eu quero falar um pouco, né, sobre esse mês agora de outubro, que a gente colocou um tema novo. E vocês não me conhecem, mas o povo que assiste no YouTube não me conhece, né? Então eu vou me apresentar um pouquinho. E o meu trabalho com as crianças. Eu trabalho com as crianças há mais de 7 anos. E. Não, eu acho que não tem boleiro, cara. E estou envolvida nesse meio 24 horas por dia, praticamente, né? Porque eu pesquiso muito, eu busco muito sobre educação cristã, sobre educação clássica, para trazer mesmo para as crianças que eu trabalho com o departamento infantil, que eu lidero o departamento infantil, mas eu também trabalho com crianças numa creche municipal. Então eu estou envolvida com criança o dia inteiro. Então o meu dia é uma alegria. E aqui na igreja, nós damos oportunidade para as crianças, né? Eu já fui em algumas igrejas, né? E eu vejo que a maioria das igrejas dão oportunidade, tem mais esse foco em outubro, que é o mês das crianças. E aqui na nossa igreja não. Na nossa igreja, nossas crianças cantam todo culto. Nossas crianças já ministraram, né? Tem ministração da Sâmia, tem ministração do Estênio, também foi gravada. Nossas crianças, elas são usadas por Deus, são ousadas, entregam coisas que Deus fala para elas. Então, nossas crianças, elas são honradas o ano todo, não só em outubro, né? E por isso que a gente quis trazer esse tema, que na verdade nem é para as crianças, e sim para os pais responsáveis, avós, tios, para quem quer cuidar das crianças e zelar por elas, né? Então, esse é um pouquinho. Então, o ano inteiro a gente já trabalha com isso. Nossas crianças são ministradas, tem a ministração aqui embaixo, com os pastores, e lá em cima também. Elas são ministradas de acordo com o entendimento delas, e lá a gente conversa, lá eles falam muito, a gente se conecta com o coração da criança. Então não é bagunça, não é só oba-oba lá em cima, não. Lá tem palavra. E se vocês quiserem um dia subir para conhecer, fiquem à vontade. Mas eu estava pesquisando e eu já escutei alguns casais, novos casais, falando, e isso me preocupou. Eu fui pesquisar. Os casais mais novos, eles não querem ter filhos. Porque filho atrapalha, porque filho é um gasto que não tem volta. Se você for pesquisar na internet, tem lá quanto que se gasta para sustentar e cuidar de um filho durante os 18 anos. Então, eles falam que é um gasto sem volta, é um investimento que você não tem volta. Então, eles não querem ter filhos, né? Eles não querem ter filhos, eles preferem adotar um animal, um pet, pai de pet, mãe de pet, do que no lugar de uma criança. Eles acham que estorva, né? Eu vou estorvar minha vida, eu vou estragar meu corpo, eu vou estragar minha vida como eu viajo, eu vou em barzinho, eu vou em restaurante, e criança enche o saco, né? Então, daí eu fui pesquisar e muitos desses pais novos, tem muitos que são cristãos, que não querem ter filhos. Só que a Bíblia diz lá, vamos abrir lá, em Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam no chão. Tá? Até aí.
Então Deus deu essa orientação, que era para ter filhos. E como que um cristão não quer ter filhos? Eu entendo que quando o cristão não consegue ter filhos, temos adoção, temos casamento, mas e quando podem e não querem? Né? Isso está errado. Isso já aqui no primeiro livro da Bíblia está falando. O que a gente tem que fazer? Né? É ter filhos, multiplicar-los. Não, só querem fazer o gostosinho. Né? E não querem ter os filhos. Daí, então a ordem que Deus tem é: tenham filhos. Só uma coisa. É até interessante pensar sobre isso, né? Porque se os cristãos têm filhos, a gente sabe que vai semear o que no coração dos filhos? A palavra de Deus. Pensando num cristão de verdade, né? Vai semear a palavra de Deus. Com isso você está sendo o quê? Um multiplicador das verdades de Deus, porque você vai ter seus filhos, vai ensinar a palavra de Deus e os seus filhos vão automaticamente multiplicar essa informação. Eu estou falando que é cristão de verdade, porque as pessoas costumam dizer assim: filho de crente, crentinho não é. Mas depende da experiência, queridos. Se você tiver um bom exemplo de pais cristãos, muito provavelmente você vai ter filhos cristãos. Porque também a Bíblia vai dizer que ensina o menino no caminho. Então, se os pais estão no caminho com essa criança, a Bíblia diz que ainda que ele cresça, não se desviará dele. É certo que tem uma fase da vida que as pessoas tomam suas decisões e querem, né, mandar no próprio nariz, e pode ser que dá uma escorregada, saia fora disso um pouco, enfim. Mas a gente tem convicções firmes, porque a Bíblia está falando que se eu ensinar no caminho, quer dizer, caminhando junto com o meu filho, ele pode até se escorregar ali, se estabacar, mas vai levantar e vai voltar para o lugar. Então, quando a Bíblia está falando sobre a gente ter filhos, né, nessa questão do crescei-vos e multiplicai-vos, existe um propósito inclusive nisso. E Deus, que tem propósito em todas as coisas, também dá condições financeiras para a gente poder bancar. Nunca na minha vida eu nem imaginei que eu ia conseguir bancar um filho, quem dirá dois, né? E ter todas as coisas que a gente tem. E graças a Deus, por quê? Quem dá essa condição? Deus. Se cada um de vocês olharem para a sua história e pensar: rapaz, como que eu criei meus dois filhos? Como que eu criei minha filha, minha neta? E minha mãe, então, 5, gente. Você entendeu a multiplicação muito, né? Então, quando, né, o pastor Paulo, se olhar na história, poxa, 4 filhos ele teve. Bastante, gente. Ele estava na vibe da minha mãe. É bastante. Mas Deus deu condição. Olha, ele já tem filhos criados, não é? Já tem filhos criados que já estão se multiplicando e está tudo certo. Por quê? Porque Deus honra a palavra que ele mesmo empenhou. Tudo que está escrito na Bíblia, tudo se cumpre. Então, a propósito de cristão ter filhos, mas por que vem uma filosofia para tratar da questão de, como é que fala? Familiar, planejamento familiar. Vem uma filosofia de planejamento familiar. Eu acho válido, queridos, ter planejamento familiar, mas um planejamento familiar onde filhos façam parte desse planejamento. Tá bom, não precisa ter 10 como era antigamente, sem condição, aquela coisa terrível. Mas um dá para ter, né? Uma semente já faz muita coisa. Obrigada, pastora, desculpa. Fique à vontade. A pastora falou tudo. Filhos são herança do Senhor, né? Então, se Ele vai te dar, Ele vai honrar. Você vai conseguir sustentar, você vai conseguir fazer ele crescer, instruir. E tem um texto em Salmo 127, 4 e 5. Diz assim: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas na mão de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas, ele não será derrotado. Vou mudar de versão, não gostei dessa. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não serão humilhados quando vão enfrentar seus inimigos no tribunal.
Porque a gente vê que quando querem ter filhos, querem ter muito tarde. Né? Então, esse daqui da mocidade, porque não são muito novos ter filho, se pegar na juventude. Né? Então, se você vê muitas das famosas, elas vão até no médico congelar óvulos. Porque elas precisam trabalhar, precisam viver a vida, precisam fazer sua carreira profissional para depois pensar em ter filho. Se um dia eu quiser, está ali o óvulo congelado. Se um dia despertar isso, eu tenho óvulos congelados. Só que a Bíblia está falando, ter filhos na mocidade. Gente, eu ainda não tenho filho. Gostaria muito de ter tido mais cedo. Mas aprove a Deus que eu não tive. Mas eu já estou velha. Vai correr atrás de criança, ver a canseira que dá. Vai pegar uma criança de 3, 4 anos e correr. Eu trabalho em creche. Gente, não é fácil não. Então a palavra não é canseira? Então, viveu até que idade? Mas por isso que a Bíblia fala, ter filhos na mocidade. Porque você vai conseguir ensinar tudo. Você vai conseguir aproveitar mais seu filho, ter mais vontade de brincar e tudo mais. E aqui está falando, né, que são flechas na mão do guerreiro. A Bíblia fala que os filhos são flechas. Se você não tiver filhos, você não vai ter flechas. Um dia que o inimigo bater na sua porta, como que você vai atacá-lo? Sem as flechas. E o mundo está deturpando muito isso, né? Eles falam que filho dá gasto, dá trabalho, que não tem proveito nenhum. Mas filho é alegria, filho é bênção. Ter filho não é um legado que você deixa. Né? Não é uma herança, é um legado que você vai deixar. Olha Samuel, todo lindo aqui, cantando, pregando. É um legado que a mãe e o pai deixaram. Então, e por que não estão falando tanto em não ter filhos? Porque o inimigo não quer mesmo que você tenha flechas para atacá-lo. Né? Então, no dia que for a guerra, o dia que você precisar, você não vai ter nenhuma flecha. E o mundo fala que filho não é importante, etc. Só que por que eles batem tanto em crianças? Porque eles querem ensinar as coisas na escola. Porque as crianças, tudo que elas aprendem de 0 a 6 anos, é quase impossível falar ao contrário para elas. Tentar tirar isso da mente delas, que é verdade. Então, eles estão investindo muito nas crianças. A formação do caráter da criança é formado de 0 a 6 anos. E por isso que o inimigo bate pesado nessa idade. Na escola, ideologia de gênero, linguagem neutra, banheiro unissex. Né? Tem vários jogos que você pode pesquisar na internet com ideologia de gênero nos jogos. Tem muitos filmes que tem falando sobre o diabo, que o inimigo é legal. Então, tudo isso baseado nas crianças. Muitos jogos com feitiçaria, e eles acham isso legal, porque é legal bruxinha, fadinha, tudo bonitinho, mas na hora que você vai ver, tem tudo um profundo, tudo um oculto, né? Desde o ventre, a criança já sente se ela está vindo, se enganada ou não. Sim. Uma vez eu participei de um estudo que a pastor falava, que assim, lembra quando era gravador, ali já está gravando muitas coisas. Por isso que quando a mulher está grávida, ela fala, meu filho, você vai ser uma bênção e tal. O pastor Paulo, ele chorou com meu filho.
Eu estava de 7 meses de gravidez. Para mim aquilo foi um susto muito Não grande. dá sustento nenhum. Eu ia para uma pedra fundamental, porque aquela época existia, hoje não existe mais, da igreja. E eu, quando eu sentei, que eu estava lá me arrumando, lindo, no pleno, aquilo fazia, mexia, fazia. Não tinha gato. Não tinha gato. Logo não tinha gato. Eu me apavorei. O meu pai dele falou, nossa, vem ver aqui uma coisa. Quando ele pôs o ouvido de novo, por 7 vezes. Aí ligamos lá para o missionário, na época era missionário, Manuel de Melo. Aí ele dava risada. Ah, pode vir para cá, a gente conversa. Aí ele foi falar qual a importância de ter acontecido isso. Ia ser um homem de Deus, dons dados por Deus, que já vinha preparado para isso. E hoje eu vejo, deu trabalho, mas nada É o homem de Deus. Não resolver esse problema. Buscando e buscando, e hoje está isso. E o missionário Manuel de Melo, ele também disse que ele falava assim, não fala nada, deixa ele crescer. Quando ele estiver grande, com uma cabeça, aí conta. E a minha mãe fez isso comigo. Aconteceu a mesma coisa e ele realmente foi um grande homem de Deus, muito sábio. E é isso. E aonde eu ia com ele, pequeno, entrava no elevador, a pessoa batia o olho e falava, nossa, esse menino tem alguma coisa diferente. Ele é reencarnação de quem? Ai, meu Deus. Reencarnação de ninguém. E aqui é filho de Deus. Era incrível. Então é as coisas de Deus, né? O mundo hoje confundindo tudo. Você está falando. E as crianças sentem mesmo. Se a gravidez foi uma gravidez meio bagunçada, a criança nasce nervosa. Então a gente tem crianças lá no trabalho que a mãe tentou abortar 2, 3 vezes, a criança tem 4 anos e não fala praticamente nada, então tem atraso, esse menino ele é nervoso, qualquer coisa que faz chora. Então tudo que a mãe passa na gravidez, eles sentem, né? Por isso tem que ter uma gravidez tranquila, né? Então a guerra só começou, né? Eles estão batendo firme nas crianças, né? E as crianças, Jesus já se preocupava muito com as crianças, né? Tem um versículo em Mateus que fala, deixa vir as crianças, porque delas será o reino dos céus. Então, se as crianças têm tanta importância assim para Jesus, nós também temos que dar uma importância a mais para as crianças. O povo tem que parar de preguiça. E tem que trazer essas crianças para a igreja. Né? São 5 dias na semana na escola, horas e horas na escola, com pessoas sendo até mesmo usadas como inimigo para falar coisas para as crianças, né? Deturpar tudo que a mãe e o pai explica, e na igreja a gente fica 1 hora, 1h30. É pouco tempo. Então, nós estamos aqui para ajudar os pais, mas não para educar ou para trazer clareza da palavra para a criança, porque é pouco tempo. Então, o papel para trazer isso para a criança, ministrar sobre a criança, é dos pais. Estamos aqui para ajudar a ministrar, ajudar com conversas com os pais, até mesmo com as crianças. Mas quem é responsável por isso são os pais, a mãe, a avó, que seja cristã. Eles sim que têm que ter essa responsabilidade. E você falando, ensinando qual é o caráter de Cristo para eles, né? A igreja, a gente ministra com as crianças, a gente teve uma ministração sobre ideologia de gênero, explicando para eles que eles nasceram meninas, vão ser mulheres de Deus, mães, os meninos também, mas a escola está falando que eles podem ser o que eles quiserem, e não só na formação. Não, se você hoje quiser ser, você é menino, se você hoje quiser ser uma menina, você pode ser.
o que você está se sentindo? Quer ser um animal? Tem grupos que falam que pode ser animal, pode ser gato, pode ser cachorro. Acho que Já tem jovens que se vestem de animais e ficam miando e se lambendo que nem gato. Então é uma loucura que está vindo aí na geração deles. Posso fazer um comentário? Isso que a Cici está falando é engraçado, né? E é engraçado e é preocupante. Porque quando a gente pega, a gente vê que eles relativizam uma coisa, mas se você relativiza um aspecto, você está relativizando tudo. E o diabo, ele é assim, né? Já ouviu a teoria do cartaz, pastor Paulo? Se chega com um cartaz de 30 metros e fala, posso colocar na fachada da sua casa? Vai falar, não, 30 metros é muita coisa, reduz isso aí. Não, sai fora, 30 metros. Aí chega com de 15 centímetros. 15 centímetros dá, né? Aí de 15 em 15 você chega nos 30. Entendeu? Então começa com uma mudança pequena em algo, mas isso vai sendo levado a tal nível que primeiro você pode ser o que você quiser. Tá, se eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser homem ou eu posso ser mulher. Mas se eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser homem, eu posso ser mulher, eu posso ser um cachorro. Ou eu posso ser um adulto que me sinta uma criança. Ou eu posso ser. Então você começa, quando você relativiza uma coisa, você relativiza tudo. Se você relativiza a vida do bebê dentro do ventre, você depois está relativizando a vida dele fora. A vida dele já não é mais importante. Se a vida dele não é importante, eu posso fazer o que eu quiser com essa criança, enfim. Você começa a perceber as estratégias do inimigo justamente para tirar o nosso foco das coisas que são importantes. A gente perde o foco do quão importante as nossas crianças são, porque elas não são só o nosso amanhã, mas elas já estão sendo moldadas hoje para viver o amanhã. Então quando você perde o foco da importância que é ensinar o filho no caminho, e aí você coloca todas essas problemáticas que a Ceci está citando aqui, então o fato de você falar que não tem como sustentar a criança, o fato, né, de todas essas questões enviesadas que a Ceci está trazendo, quando você percebe, quando você se dá conta, você já perdeu uma geração inteira. Quando você se dá conta, você já está perdendo a guerra. Então, se a gente não for enfático em colocar o nosso discurso e aquilo que a Bíblia diz, né, e apresentar o que a Bíblia diz e guiar os nossos filhos no que a Bíblia diz, se a gente não impor o nosso discurso, não de uma maneira autoritária, mas impor de mostrar, olha, isso aqui é a verdade, vocês podem falar o que vocês quiserem, vocês têm direito, mas a gente também tem de apresentar aquilo que a Bíblia diz para nós. Porque a gente acredita que a Bíblia é a verdade, ou a gente não acredita que a Bíblia é a verdade. Ou a gente luta pelo que está escrito na Bíblia, enfim, porque essa galera nunca vai chegar para você e falar, olha, eu quero destruir a sua família. Não, eles nunca vão chegar falando qual que é o plano final, mas de 15 em 15 você chega nos 30. Então, toma cuidado e presta atenção, porque a Cici está falando aqui é extremamente importante. E não deixe seu coração resistente, né? Às vezes você que está vendo aí de outro lado, não fique com seu coração enrijecido, mas entenda a importância da mensagem. Amém? Obrigado, professor. E é muito importante, o Samuel falou sobre pessoas adultas que acham que são crianças. E quantos pedófilos que não fazem isso para chegar perto de uma criança? Muitos. Eu tava até, você comentou, eu estava até lendo a lei, a resolução da lei que saiu falando sobre banheiros unissexos, né, do nosso atual presidente e seus ministros. Fala que você, para você poder ser considerado e entrar dentro do banheiro, lá no artigo 5º dessa lei que eles estão projetando lançar, eles estão falando assim, que para você poder entrar, você tem que ter características físicas que digam que você pode usar aquele banheiro. Ou seja, se eu agora meter uma peruca, colocar um enchimento aqui, pronto, eu já posso, segundo a lei que o nosso presidente e os ministros dele estão redigindo. Então, se eu tenho essas características, se eu pareço, né, fisicamente uma mulher, eu posso entrar. E aí o cara vai colocar lá a peruquinha dele, vai colocar os enchimentos, vai meter um vestido, e quem que vai impedir ele? Se for impedir ele, ele ainda ganha a causa usando, se essa lei entrar em vigência, né? E é muito perigoso isso, muito perigoso, porque você relativiza, aí você vai ter qualquer pessoa entrando dentro do banheiro da tua irmã. E eu não quero ninguém entrando no banheiro da minha irmã aí para fazer maldade.
Entendeu? Tem outras opções para que você possa ter ali um espaço para que aquela pessoa use o banheiro que ela se sinta mais confortável, que não necessariamente ela está coabitando naquele mesmo espaço ali que pode gerar um perigo, não só para ela, mas para as outras pessoas, porque vai ter gente maldosa que vai querer se utilizar desses artifícios sempre. Então, não é tão simples assim quanto parece. Né? E pedófilos e abusadores não tem cara de monstro. Eles são fofinhos, eles são pessoas normais que eles vão querer trabalhar em lugares que crianças estão ali visivelmente sozinhas. Muitos trabalham em parque de shopping, muitos trabalham em escola, muitos trabalham em educação infantil. Então, precisamos saber aonde estão trabalhando, com quem está deixando os filhos. Por isso que nos shoppings mesmo, naquela parte lá de recreação, não pode deixar a criança sozinha. Naquele pula-pula, no piscina de bolinha, ali abusadores, pedófilos não vão trabalhar em açougue, não vão trabalhar em padaria mexendo com pão. Eles vão querer trabalhar perto de crianças, né? E a gente precisa, vocês pais, precisam gastar tempo com nossos filhos, né? Tempo à mesa com eles, orando com eles, explicando a palavra para eles. O mundo, gente, o mundo é caído. E cada vez vai piorar. Só que se vocês não explicarem o que é a identidade cristã, para eles ficarem firmes e alicerçados nela, não tem como. É esse o caminho. Explicar quem eles são em Cristo e firmar eles na palavra mesmo. Eu até lembrei de uma ministração, acho que da pastora, sobre um perito de notas falsas. Ele nunca estudou a nota falsa. Ele estudou a nota verdadeira. Então ele bate o olho na nota falsa e sabe que é falsa. Por isso que nós temos que ensinar e reensinar a palavra, que é a verdade. Se eles souberem e ficarem alicerçados na palavra, qualquer ideologia que vier, que é mentirosa, que é errada, eles vão saber que não é para eles, né? Então vocês precisam ficar mais próximos dos filhos, trazer eles para perto, né? Eu vejo muito lá onde eu trabalho, as crianças são carentes. Qualquer um que chega, eles querem conversar, eles querem. Esses dias foi um homem lá fazer entrega, eles querem conversar, bater papo. Aí eu lhe pergunto, os pais estão fazendo isso? Eu sei que o dia a dia é muito cansativo, tem que trabalhar, tem que limpar a casa e tudo mais, mas vocês precisam dedicar um tempo para as crianças, né? Se vocês não dedicarem um tempo, pedófilos, abusadores, todo esse povo estão dedicando. E estão na palma da mão das crianças. Criança de 3, 4 anos já está no TikTok, vendo videozinhos. E vocês sabem quem está atrás daquele vídeo? Vocês não sabem? Ah, tá engraçadinho, é piadinha. Vejo criança de 3, 4 anos dançando dancinhas no TikTok sexuais. E a mãe posta, acha bonitinho. Ai, que lindinho, ó, tá rebolando. E posta. E quem está por trás do celular? Então, muitos têm desejo por crianças e vão lá conversar com as crianças. Então, vocês têm que observar o que eles estão fazendo no celular. É muito tempo no celular. O pastor Paulo outro dia falou comigo sobre as crianças, adolescentes ficando tanto tempo no celular com vídeo curto que eles não conseguem prestar atenção em coisas mais longas. Então, crianças não conseguem mais se concentrar em livros, não conseguem se concentrar em aula, tudo é chato, tudo disperso. Hoje em dia todo mundo tem aquele TDAH, todo mundo tem isso. Gente, é por causa disso aqui, que é tudo muito rápido, menos que um miojo, você vê um vídeo, e não é assim que funciona. Pastor, uma coisa interessante de você perceber é que isso não está afetando só a vida das crianças, está afetando a vida dos adultos. Porque hoje, por exemplo,
você está começando a ter a necessidade de encurtar a administração da igreja. Por quê? As pessoas não têm paciência. Entendeu? Eu vejo na minha casa, pelo meu esposo, pela minha filha, e assim, a pregação demorou muito hoje, mas passa 40 minutos no TikTok vendo vídeos. Esses vídeos curtos, eles estão trabalhando de verdade o cérebro para isso, para você querer tudo na base do imediatismo, é tudo muito rápido. Então, se demorar 5 minutos é muito tempo, tem que demorar segundos, não pode demorar minutos, não pode demorar uma hora. Então hoje as igrejas, inclusive as igrejas estão sendo afetadas com isso, porque as igrejas estão fazendo o quê? Muito louvor, muita dança, muito show, uma palavra desse tamanho. Aí o que acontece? O que liberta? É o louvor? O que liberta? É a dança? O que faz com que o Espírito Santo se manifeste através dos dons de cura, de revelação, de profecia? A palavra. Mas as pessoas não querem mais ouvir a palavra. Então inverteu-se. Antigamente era assim, era 1 hora de palavra. Entendeu? E aí você realmente tinha uma palavra onde o Espírito Santo agia, e às vezes a palavra não chegava nem a 1 hora, mas a manifestação do Espírito Santo era algo extraordinário. Hoje não. Hoje as igrejas estão fazendo ministrações self-service, tudo muito rápido. Né? Tanto que eu estou assim, numa situação bem complicada para poder receber convites para pregar. Os pastores me ligam e dizem: irmão, você não me dá 1 hora para pregar, pode chamar outro. Se não me der no mínimo 1 hora, pode chamar outro para pregar. Pô, pastor, mas 30 minutos não dá? Não. 45 não dá, não preciso de 1 hora cravada. Porque eu tenho tempo para ministrar e tenho tempo para fazer um apelo, para orar pelas pessoas. O que você não vê na igreja hoje. As mensagens têm que ser mensagens, né? Vamos lá, TikTok na igreja. É mensagem curta, recebeu, vai na paz, vai na bênção, e a pessoa não assimilou absolutamente nada. Por isso que você se depara hoje com vidas não transformadas. E isso, atingindo as crianças, está atingindo também os adultos. Obrigado. Djalma sempre fala que no lugar da chupeta colocaram o celular. Então foi uma troca, tiraram a chupeta da criança e colocaram o celular na mão para não chorar, para não atrapalhar, para não. Né, a mãe e o pai também quer ficar na rede social, então dá um celular aí. Mas o que estão vendo no celular? Né? Tem cada coisa no celular, gente, que você fica abismado. E as crianças estão ali vendo, né? Então vocês precisam sim ver o que essas crianças estão vendo, aprendendo, porque eles aprendem muito no celular. Gente, eu estou com um caso na escola que eu estou abismada. Eu trabalho com crianças de 4 anos, desde há 4 anos. As crianças querendo se conhecer, se tocar. Meu Deus. E onde que aprende isso? Celular, é filme, é vídeo. A gente até falou com os pais, se vocês forem namorar, e a criança estiver no quarto, não namore no quarto. As crianças podem estar acordadas, então tivemos que ter esse papo com os pais, com crianças de 4 anos querendo se conhecer, e os professores, é normal, não é normal não. Pode ser que aconteça de ser mais velho, descoberta, se está mais velho, com 4 anos, é um bebê. Então não tem essa para você ver onde que está a escola, o que está explicando. Não é normal, tudo é normal para a escola hoje em dia. E não é normal. Então, pais, prestem atenção nas lições de casa dos filhos, nos livros, nas lições que estão fazendo. Gaste tempo na mesa, estudando com eles, no celular, vendo o que estão fazendo. Gaste tempo orando com eles. Gaste tempo. Invista esse tempo nessas crianças. Porque se você não investir esse tempo nas crianças, eu estava vendo uma ministração, o pastor falou assim, muitos pais falam que, meu filho se perdeu na juventude, na adolescência. Esse pastor falava assim, não, você perdeu seu filho na infância.
Porque se você não caminha com ele, você não tem como saber para onde ele vai. Se você tem que saber para onde ele vai, a Bíblia fala. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Mas se você não vai junto com ele, você não sabe para onde ele está indo. Pode ser que ele fale tudo para a igreja, mas não vá para a igreja. E que igreja ele está indo? O que estão ensinando na igreja? É a palavra? Ou só estão ensinando a pintar? Como a pastora Viviane falou. Não adianta nada virem na igreja e só pinta em casa. Imprime lá um desenho para a criança pintar e pinta em casa. Não, tem que ter palavras, tem que saber quem eles são. Estava pesquisando, 40 mil crianças desaparecem por ano. Acho que 372 crianças são usadas por dia. E o que a gente está fazendo com isso? Não adianta a gente só saber. O que estão fazendo? Hoje em dia eu não deixo mais meu filho ir na padaria sozinho. Tá, mas eles fogem. Tem muitas crianças aí fugindo porque marcou encontro com um amiguinho e não era amiguinho. Era alguém mais velho. Então vocês precisam saber com quem as pessoas estão falando. O mundo é mau. A gente precisa proteger eles que são inocentes. Outra coisa também, observar o comportamento das crianças. Se a criança sempre foi muito divertida, muito feliz, a ex-ministra da Maris fala muito nisso, né? Porque ela foi abusada dentro da igreja. E ela fala, eu era uma criança que participava de tudo, eu dançava, eu brincava, eu cantava louvor. E um conhecido do pai dela dormia na casa dela e começou a abusar dela. E ela começou a se sentir suja, se sentir mal, e ela começou, do primeiro banco que ela sempre ficou, ela começou a ir para o fundo. E daí ela ia para o fundo, chegou um momento que ela estava no último banco da igreja, porque ela não se sentia mais envolvida ali. E daí ela até fala, diáconos, prestem atenção, porque se uma criança é muito feliz e do nada está lá no fundo, alguma coisa acontecendo. Daí ela fala, tem várias testemunhos da vida dela no YouTube. Prestem atenção nas crianças, porque às vezes o pai e a mãe não conseguem enxergar, né? Então, tios do departamento infantil, gastem tempo se conectando com a criança, porque eu conheço minhas crianças. Se eu vejo que alguma subiu lá bem estranho, eu já puxo do lado, o que está acontecendo? E eles conseguem, eles falam com a gente, porque eles têm intimidade, eles têm confiança, eles sabem que a gente está ali orando, a gente está ali intercedendo por eles, cada um é ministrado individualmente quando é preciso. Então fiquem de olho nas crianças da igreja também, porque a igreja também tem abusador. Então observem isso. As crianças precisam ser cuidadas não somente fora, mas aqui também. Nós aqui na igreja temos muito cuidado com isso. A criança vai no meio sozinha, ninguém vai com ela, a não ser o pai ou a mãe. Abraçou muito, já tira, não precisa abraçar não. Então eu tenho muito critério, eu fico muito assim, eu sou até chata, porque eu tenho medo de tudo. E graças a Deus não vivi um abuso. Mas como eu estudo muito, eu vejo muito isso, eu já fico cabreira com a orelha em pé, qualquer pessoa que vem abraçando muito minhas crianças, dá pra soltar? Porque as crianças não precisam abraçar desse jeito, né? Eu fico morrendo de medo. Pastor, quando a igreja evangélica começou, no salão lá de cima, tinha vindo para cá sozinho, com a Eliane e com a Esther e o Gabriel, eram pequenos. E a gente alugou o salão lá de cima, aliás, entramos no salão lá, e teve um culto que tinha mais de 200 pessoas, que estava lotado. Era um culto de libertação, muito concentrado, né, em questão de expulsar demônios, de libertação de tudo. E um homem já velho, senhor, inclusive ele morava perto da igreja, né? Me conhecia, passava, me cumprimentava, a gente sempre conversava. Um dia estava no culto, rolando e demônio caindo, aquela loucura toda, e de repente eu olhei na porta da igreja e eu vi ele em pé, e eu vi ele abraçado com a Esther. A Esther encostada ali.
Esther era pequenininha. Ele abraçado com as mãos em cima dela. Então, na época, o Adriano, né, que hoje é pastor, eu lembro que eu só olhei para o Adriano e falei: Adriano, vai lá e tira Esther de lá agora. Agora. E o Adriano saiu pela lateral e o homem já estava indo, ele estava andando para trás, com a Esther aqui na frente, ele andando para trás, indo para a calçada. Ele ia tirar da igreja. E aí o Adriano foi lá, pegou a Esther, foi lá, entregou para a Eliane, porque a Eliane também estava no culto, não estava prestando atenção, não viu, que a Esther sempre ficava zanzando para lá e para cá. E aí o culto rolou tudo, mas quando acabou o culto, eu catei o carro e eu fui até a casa dele. Eu peguei no portão da casa. Eu fui falar com ele, não, o senhor entendeu errado, não sei o quê, e passou o tempo, esse homem, ele estupou uma criança. Na época, eu lembro que a coisa explodiu. Então, assim, minha filha poderia ter sido vítima de um culto lotado, sem ninguém prestar atenção. É por isso que eu sempre tive essa preocupação, né? Criança, final de culto, fica correndo, criança, final de culto, fica ali na frente. O cara passa, é esse que é o grande perigo. Nós temos aqui uma rua de terra. O cara passa, arrasta uma criança, pega, bota a mão na boca, Sâmia, tampa a boca, arrasta lá para dentro e aí. Se arrastar já era. Se parar um carro, então piorou, joga dentro do carro, você nunca mais vai ver. Então essa prudência que muitos pais e muita gente acha que é chatice, de terminar o culto, senta aqui, fica sentado aqui. É uma questão de realmente de necessidade. Proteção, né? Que a gente vive uma geração que não tem mais escrúpulos, é isso que você falou. O que a Bíblia diz? O mundo jaz no maligno. O diabo tomou conta dessa geração. Deus é poderoso, sim, mas nós temos que ser mansos, né, como mais astutos como a serpente. Você espera que poder ficar também achando que é tudo normal, que tudo é normalidade. Então, final de culto, porta de igreja, não é para criança. Criança é para ficar dentro da igreja, quieto, sentado. Né? Porque numa corrida dessa, a criança pode correr e de repente você não perceber. Ela está correndo lá fora. E aí de repente você procurar não achar mais. E aí? Obrigado. E é isso mesmo, gente. A gente tem que ficar em cima das crianças que nem galinha no pintinho, protegendo, porque tem muita gente boa por aí, mas tem muita gente ruim. E está querendo fazer o mal da criança e acaba com a vida da criança, né? Acaba com a vida. Um abuso, uma tentativa de abuso acaba com a adolescência da criança, acaba com a criança, acaba com o adulto. Então é muito sério, né? Se você fizer uma pesquisa assim em campo, você pergunta quantas pessoas foram abusadas um dia aqui na igreja, quantas meninas foram tentar abusar, quantos meninos foram... Então é muita gente que ou tentaram abusar ou aconteceu o ato. Então é muito sério e hoje em dia está muito mais normal. Tem um pequeno detalhe, muitos suicidas hoje são resultado de um abuso infantil. Muitos que carregaram, não suportaram, chega uma fase. Muito homossexual também. Sim. Por causa do abuso. Então, Deus tem que dar blindado, mas o inimigo está aí e é muito astuto, né? Como o Senhor mesmo falou. Então, a gente precisa mesmo proteger essas crianças, ensinar e instruir elas, né? Deuteronômio 11, 18 e 19, esse mesmo. De 11, 18 e 19, fala assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarre-nas como símbolo nas mãos e prenda-nas na testa. Ensinem-as a seus filhos, conversando a respeito dela, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então nós precisamos falar da palavra o tempo todo, né? Vocês estão em casa, vocês estão o tempo todo com as crianças, ensine elas. A pastora também falou sobre Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. E é muito sério isso, gente. Vocês não adianta só mandar a criança ir para a igreja, né? Precisa ter exemplo.
trabalho, como eu falei, com crianças pequenas, e a gente pergunta, criança falou um palavrão, quem falou isso? Onde você aprendeu isso com meu pai? Aonde você aprendeu isso com minha mãe? Então, eles aprendem muito com a gente. E não só no que a gente fala, mas o que a gente faz. Não é acreditado, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não, vocês são um exemplo deles. Crianças são esponja. Tudo que vê, tudo que observa, eles estão sugando e estão construindo caráter. Como que você quer que seja seu filho, sua filha? É assim que tem que se comportar, né? Então a igreja está aqui para ajudar vocês, no que for preciso. Mas quem tem que fazer, ensinar, instruir são os pais. Vocês vão ser cobrados por Deus, pelos seus filhos. Elas são herança do Senhor. Ele vai ser cobrado por cada um. E a palavra está aqui para repreender, né? E a palavra diz que o Senhor repreende a filho que ama, né? Então não tenho medo também de repreender as crianças. Instruir e repreender. Muitos falam, não posso repreender porque a lei não deixa dar umas palmadas e repreender. Não, gente, às vezes precisa dar uma palmadinha, né? Ensinar quem está mandando, quem tem que escutar, porque as crianças acham que já é adulto. Né? E eu vi um vídeo muito interessante de não sei se era um pastor, ele estava ministrando com um arco. Você viu? Ele trazia o arco para perto. Ele falava assim: quanto mais perto a flecha está no seu corpo, no seu coração, você dará força e direção quando ela for lançada. Então, quanto mais você trouxer seu filho para perto do seu coração, você dará força para ele ser lançado. Então, você tem que fazer um bom trabalho hoje, que a flecha está nas suas mãos. Porque depois que ela for lançada, você não pode fazer mais nada. Então, é o hoje. Então, você tem que fazer o que for preciso hoje. E era isso que eu tinha passado para vocês.